Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 46 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema solar. Vamos falar sobre os astros que compõem o sistema solar, sobre os planetas, sobre a estrela, sobre os asteroides, enfim, nós vamos falar sobre o sistema solar de maneira geral. Mas, primeiramente, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o lugar da Terra no universo como um todo. Já falamos sobre as teorias para a origem do universo e na aula de hoje vamos falar sobre onde nós encontramos a Terra no universo. Vamos falar também sobre a formação e a composição do nosso sistema solar. Como acredita-se que o nosso sistema solar se formou? Quanto tempo atrás? Então, são coisas que nós iremos discutir na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da aula são identificar onde podemos encontrar o planeta Terra no universo e vamos conhecer a formação e a composição do nosso sistema solar. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, conceitos, definições, curiosidades que nós vamos comentar na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações depois, quando vocês forem fazer uma avaliação, um exercício, ou simplesmente quando forem relembrar o conteúdo que foi trabalhado na nossa aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? Vamos lá. O lugar da Terra no universo. O planeta Terra fica no Sistema Solar, cujo astro dominante é o Sol, que está na galáxia Via Láctea. A Via Láctea faz parte do grupo local, pertencente a um grupo a uma região gigantesca em que há aglomerados de galáxias chamadas de superaglomerado local. A Via Láctea faz parte do grupo local que pertence a uma região onde tem muitas galáxias, chamado de superaglomerado local. Esse, com os demais superaglomerados da galáxia e os vazios, contém a matéria e a energia que formam o universo como um todo. Aí nós temos então o lugar da Terra no universo. O universo observável, que nós conseguimos observar até hoje, superaglomerado local com várias galáxias, o grupo local de galáxias, a Via Láctea, o nosso sistema solar dentro da Via Láctea, um pontinho de nada dentro da Via Láctea, e o planeta Terra dentro do nosso sistema solar, certo? Então, uma escala aí para vocês observarem o tamanho que é o nosso universo, tentarem compreender um pouquinho do tamanho que é o nosso universo. A formação do nosso sistema solar. Um sistema planetário é formado por uma estrela e por astros que a orbitam, giram ao redor. A Terra, planeta em que vivemos, encontra-se em um sistema planetário chamado Sistema Solar, orbitando o Sol, Sistema Solar. Nosso sistema é chamado de Sistema Solar porque nós orbitamos o Sol. Outros sistemas vão ser chamados de sistemas planetários, eles vão ter outras estrelas as quais eles vão orbitar, certo? Além da estrela central, o sistema solar conta com 8 planetas e diversos corpos celestes menores, como planetas anões, satélites naturais, asteroides e os cometas. Então, a composição do sistema solar é formado por planetas anões, os 8 planetas, satélites naturais, asteroides e os cometas, além do Sol, a nossa estrela. Para compreender como o sistema solar se formou, precisamos antes entender como surge uma estrela. Não é aquele filme Nasce uma Estrela, mas é como surge uma estrela. Nós vamos discutir novamente o surgimento de uma estrela numa aula específica sobre as estrelas. A gente vai definir algumas características sobre diversas estrelas que nós temos no universo, como elas nascem, como elas vão morrer, em teoria. E vamos entender como surgiu a nossa estrela, então, o nosso sistema solar, e depois vamos relacionar isso com a formação do nosso sistema solar.
As nebulosas são gigantescas nuvens formadas principalmente por hidrogênio e hélio, bastante abundantes no universo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as nebulosas, ou alguma nebulosa, enfim. Nebulosas são nuvens, entre aspas, de hidrogênio e hélio. Devido à atração gravitacional, as partículas que formam essas nuvens tendem a se aproximar e se aglutinar, formando corpos cada vez maiores. Então, atração gravitacional. Hélio e hidrogênio vão se unindo, vão se aglutinando, formando corpos cada vez maiores a partir dessas nebulosas. Ao longo de milhões de anos, esse processo faz que se forme no centro da nebulosa uma protoestrela, região em que a matéria fica muito comprimida. Então, uma grande atração gravitacional forma esse pontinho no centro, é chamado de protoestrela. Muita matéria comprimida em um único ponto. Ao mesmo tempo, o material restante pode formar um disco protoplanetário, que dá origem aos planetas e aos asteroides, por exemplo. Então, lá no centro, nós temos uma região que tem muita matéria super comprimida, formando a protoestrela. Ao redor dessa protoestrela, a matéria começa a orbitar. Ali nós temos uma gravidade muito grande e nem toda a matéria é atraída para essa gravidade. Parte dela começa a orbitar ao redor, graças à gravidade também, mas essa órbita ao redor do restante do material vai formar um disco protoplanetário, que com o passar do tempo vão se unindo, vão se fundindo, vão se aglutinando, se comprimindo e formando os planetas, asteroides, enfim. A matéria que forma a protoestrela vai sendo comprimida e aumenta muito de temperatura, atingindo milhões de graus Celsius. Então lá no centro nós temos a protoestrela. E a matéria vai cada vez ficando mais comprimida. A atração gravitacional é muito intensa lá. E com o passar do tempo, a temperatura vai aumentando, atingindo milhões de graus Celsius. Quando atinge uma temperatura muito elevada, graças a essa pressão, essa atração gravitacional, em um certo momento iniciam-se reações termonucleares, que é a fusão dos núcleos dos átomos. E a estrela assim começa a emitir luz. Nós temos dois átomos de hidrogênio aqui representados, eles vão se fundir, vai ter uma fusão desses átomos do núcleo dos átomos de hidrogênio. Nós temos dois hidrogênios que tem um próton em cada átomo, certo? Quando esses dois núcleos de hidrogênio se fundem, o núcleo passa a ter dois prótons e nós não temos um elemento químico hidrogênio com dois prótons. O elemento químico que tem dois prótons é chamado de hélio. Então, quando ocorre a fusão nuclear, muda o elemento químico. Deixa de ser hidrogênio e passa a ser hélio. E essa fusão dos núcleos libera uma grande quantidade de energia. Essa energia é liberada na forma de luz. Então, a estrela, aquela protoestrela, depois de um grande período de tempo, ela começa a aumentar a sua temperatura e passa a realizar reações termonucleares, a fusão do núcleo dos átomos que vai liberar energia luminosa. Diversas pesquisas indicam que o sistema solar se formou dessa maneira, que o nosso sistema solar se formou assim, uma protoestrela, um disco protoplanetário, do qual os outros planetas foram se formando. Por conta do movimento de rotação do disco inicial, todos os planetas realizam a translação ao redor do Sol no mesmo sentido. Além disso, as órbitas deles ocupam praticamente o mesmo plano. Se a gente pensar, aquela nuvem, a nebulosa,
foi se comprimindo, formou uma protoestrela. A partir dali, toda a nuvem começou a girar ao redor dessa protoestrela. E a partir dali, os planetas, a matéria foi se aglutinando e formando os planetas, que mantiveram esse plano horizontal, girando nesse mesmo eixo ao redor dos planetas. Não tem um planeta girando assim, outro girando assim, como se fosse um átomo que a gente viu. Não, todos eles giram no mesmo eixo. Alguns têm uma órbita um pouco diferente, um pouco mais longa, mas geralmente é nesse eixo, certo? Além do Sol, nosso sistema planetário é formado por planetas anões, satélites naturais, asteroides, cometas e outros corpos celestes. A nossa estrela representa 99,85% de toda a matéria do sistema solar. O nosso Sol tem mais massa do que todos os planetas juntos, muito mais massa. Ele representa 99% de toda a matéria, de toda a massa do nosso sistema solar. Do restante, a maior parte corresponde aos planetas e a massa de Júpiter equivale aproximadamente o dobro da massa dos outros planetas combinados. Como assim? Eu tenho os outros planetas e Júpiter. Júpiter, somando todos os outros planetas, 2 vezes todos os outros planetas, Júpiter é maior, ele tem uma massa maior do que o dobro de toda a massa dos outros planetas. Então, depois do Sol, ele é o maior astro do nosso sistema solar. A região limítrofe do sistema solar é a nuvem de Oort, cujo raio tem pouco mais de 1 ano-luz. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre as unidades de medida utilizadas na astronomia, e um pouco mais do que 1 ano-luz de distância é muito distante. Nós temos o Sol, aí vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e lá no final nós temos a nuvem de Oort. Então é uma região muito longe. Nós vamos falar sobre essa Voyager 1. Observem aonde ela se encontra aqui nessa nossa escala, e eu vou comentar com vocês quando ela foi lançada. Mas essa nuvem de Oort representa a região limite do nosso sistema solar. Chegando na nuvem de Oort, nós estamos na fronteira do nosso sistema solar, saindo desse sistema planetário e indo para outros, dentro ainda da Via Láctea, dentro da nossa galáxia ainda. Para se ter uma ideia, a sonda estadunidense Voyager 1, lançada ao espaço em 5 de setembro de 1977, é o objeto terrestre mais distante da Terra. Ela viaja a aproximadamente 62 mil quilômetros por hora e nessa velocidade levaria cerca de 56 mil anos para chegar ao limite do nosso sistema solar. Ela está aqui e ela levaria 56 mil anos para chegar na nuvem de Oort, no limite do nosso sistema solar. Por quê? Percebam a escala que nós temos aqui embaixo. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Essa escala vai aumentando. Apesar de parecer uma mesma distância, não é. A distância vai aumentando muito, muito mais. Então, ela viajou muito pouco com relação ao sistema solar como um todo. Isso que viaja a 62 mil quilômetros por hora. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Começando uma explicaçãozinha sobre o sistema solar. Nas próximas aulas nós vamos comentar sobre a estrutura dos planetas, quais são os planetas que compõem o nosso sistema solar, quais as características específicas de cada planeta, os asteroides, os satélites, enfim. Tem muito assunto para a gente falar sobre o nosso sistema solar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assistindo novamente. Faz as pausas necessárias para as anotações
e nos vemos na nossa próxima aula.